Graças a Deus. O nosso cordial boa noite, na graça, na paz e no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, a todos os nossos preciosos e amados irmãos e aos nossos queridos ouvintes. Desejamos sinceramente e de coração a bênção do Senhor para cada um de vocês nesta noite. Desejei no meu coração repetir o nosso assunto de sexta-feira. Enquanto vocês pegam as Bíblias de vocês, que já leram ontem, já se lembram onde é que foi. Aos Hebreus capítulo 9, o versículo 27 e o 28. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. A graça do Senhor seja conosco e Deus nos ajude a falar agora as palavras que possam ajudar a vocês. Nós estamos vivendo uma época em que as pessoas só querem ouvir falar de bênção. E quando eles encontram uns com os outros, e aí? Só na bênção? Tá na bênção? Só fala em bênção. E discretamente eles estão quase dizendo que bênção para eles é prosperidade. É estar bem situado nessa vida mortal aqui. Já para cristãos, a verdadeira bênção de Deus é o homem encontrar paz com Deus, alcançar favor com Deus, alcançar graça com Deus, alcançar misericórdia e ficar bem com Deus. Isso é a maior bênção. É uma bênção todos os dias acordarmos ainda vivos. É uma grande bênção termos o alimento para nos alimentar a cada dia que passa. É uma grande bênção estarmos com razoável saúde. Mas a maior bênção é a saúde espiritual. É estar bem com Deus, porque esta vida aqui vai terminar e não vai demorar. Esse ano, a terra está começando a ser chacoalhada. Era chacoalhada com terremotos, agora ela está experimentando as enchentes, as tempestades que estão levando caminhões, carros, casas e detonando tudo. Cada país está começando a experimentar que há uma força que está além do controle humano se manifestando. E antes que os homens morram e fiquem na sepultura esperando a ressurreição para encarar o juízo, nós queremos passar o Evangelho ecoando a chamada final do Senhor nosso Deus para cada um de nós, para que esta palavra, Evangelho, Boas Novas, posicione essas pessoas antes dessa vida aqui terminar, para ao invés de encararem o juízo do outro lado, eles sejam julgados aqui pela palavra e entrem na vida. Porque quem não ressuscitar na primeira ressurreição, ele vai passar pelo juízo e está correndo o risco da condenação e de padecer a segunda morte. Mas bem-aventurados e santos os que têm parte na primeira ressurreição. Apocalipse capítulo 20. Nós acreditamos que não vai sofrer o dano da segunda morte, porque assim a palavra de Deus nos diz.
quem toma parte na primeira ressurreição não sofrerá o dano da segunda morte. A segunda morte não é mais essa morte física. A segunda morte é aquela que vem após a segunda ressurreição para aqueles que forem condenados no julgamento. Pois bem, nós não queremos ser melhor do que ninguém, nem ser os sabe-tudos, nem tentar menosprezar ninguém, nem muito menos tentar rebaixar os outros para tentar se engrandecer. A verdade é que todos os nossos irmãos e ouvintes, cada dia que passam, precisam se convencer de uma coisa. Há uma vida eterna esperando cada mortal que se arrepende e se rende para a palavra da vida, e há uma morte eterna para cada mortal que não se arrependeu aqui e ressuscitará para juízo, e por ter sido incrédulo na palavra, sofrerá o dano da condenação. Nós não queremos nem de leve acreditar que as pessoas estão zombando de Deus, consciente do que estão fazendo. O profeta Isaías chegou a perguntar: não há entendimento nos homens? Para pegar uma árvore, tirar parte daquela árvore para fazer lenha, para cozinhar sua comida, para fazer brasas, para assar a sua carne e comer, e do que sobrar da árvore fazer uma imagem e se prostrar diante dela e dizer: me livra porque tu és o meu Deus. Gente, até quando a raça humana vai ficar na ignorância da idolatria por falta de crer no que está escrito na palavra? É porque o mundo está empisteado de pregadores que só se interessam no dinheiro que as almas levam no bolso? E na vida eterna para essas almas? Quem vai se interessar? Pois sim, eu não quero ofendê-los e nem quero ninguém me querendo mal por dizer a verdade. Porque eu sei que aqueles que crucificaram o Senhor Jesus Cristo, na mente deles, Jesus era um herege, era um falso, era um samaritano endemoninhado, e eles não estavam fazendo mais do que uma limpeza na sociedade, livrando-se de Jesus. A prova de que eles não sabiam, Paulo diz: se eles soubessem, eles não teriam crucificado o Senhor da glória. E mais evidente fica esta tese levantada neste momento. Foi Jesus, já na hora de ser crucificado, orar dizendo: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então nós estamos fortemente inclinados a acreditar que as pessoas que estão rejeitando a mensagem do sétimo anjo, a sétima voz do Espírito de Deus para a sétima era da igreja, que eles não estão sabendo o que estão fazendo. Porque se estivessem conscientes que Deus está falando nessa era, através do seu profeta, como ele faz em todas as eras, como ele fez em todo o tempo, e essas pessoas estivessem virando as costas para a mensagem, para o assim diz o Senhor para os nossos dias, conscientes, nós tínhamos que crer que essas pessoas estariam meia fracas da mente. Porque ao decorrer da Bíblia todinha, desde o Gênesis até aqui, todos aqueles que se posicionaram contra Deus tiveram a justa retribuição. Então, seria admissível que as pessoas hoje, com suas palavras, suas músicas, suas vestes, seus gostos, seus vícios, seus prazeres,
estariam conscientes, totalmente conscientes do que estão fazendo e usando esses métodos para zombar de Deus, para fazer pouco caso do poder divino? Não. E nós não queremos pôr a culpa no ser humano que é ouvinte de dogmas, de credos, de evangelhos torcidos, falsificados, de mensagens falsificadas. Nós preferimos culpar o cego que está indo na frente, porque o Senhor Jesus disse que quando o cego que vai na frente guiando o outro cego cai no buraco, o outro de trás também cai. Pois se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Então, o cego que está indo atrás, por mais inocente que ele seja, por mais que ele tenha posto a sua confiança no seu guia que vai na frente, sem saber que o guia também está cego, porque a luz é a palavra de Deus e ele não está enxergando a palavra de Deus para o seu dia, ele está se agarrando com teologia, ele está se agarrando com o conhecimento do doutor em divindade, o teólogo fulano e o beltrano e o ciclano. E ele não quer ouvir, não considera perca de tempo ouvir a mensagem. Um profeta que falou a verdade para as pessoas, trouxe a revelação dos mistérios que ainda estavam na Bíblia, tudo prometido lá. Quando Daniel viu esses mistérios, e ele quis saber, Deus disse, não, está selado até o tempo do fim. Quando João, em Apocalipse, na ilha de Patmos, viu, no capítulo 10, ouviu aqueles trovões, entendeu que os trovões estavam falando, 7 trovões fizeram soar suas vozes. João ia escrever o que os trovões falaram, quando a voz do Senhor disse para ele, não escreva o que os 7 trovões falaram. Sela isto aí, mas nos dias da voz do 7º anjo, seria cumprido os mistérios. Então aquelas 7 vozes que falaram aquelas 7 mensagens, através de 7 trovões, João não pôde escrever porque seria só no tempo do fim, como Deus disse para o profeta Daniel no capítulo 12. Vai, Daniel, quando ele perguntou para o Senhor disse para ele, vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Agora nós vemos o fim se aproximando. Os homens estão armados até os dentes com armas nucleares, acreditando eles que na hora certa eles usarão tais armas e nós cremos que eles vão usá-las. Porém, isso não os defenderá, não os salvará, não impedirá o desastre que está vindo sobre a raça humana, porque Deus disse que ia destruir a coisa. Ele sabia, quando mandou pregar a sua palavra, que só se arrependeriam e creriam na palavra aqueles que se humilhassem perante ele, como os discípulos faziam. Depois das parábolas, os doutores em divindade se iam murmurando, blasfemando, e os discípulos ficavam e diziam, Senhor, explica-nos a parábola. E ele explicava com todo prazer e dizia, a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Mas aos outros, a gente fala por parábolas, para que eles vendo, vejam, mas não percebam, ouvindo, ouçam, mas não entendam, porque eles não vão se converter e não vão ser salvos. É porque Deus é mau e criou a humanidade, uns para se salvar, outros para se perder? Não,
Não há maldade em Deus. Ai de quem se atrever a olhar por esse lado e pensar por esse lado. Mas sendo Deus, sendo onisciente, ele já sabia antes dele falar sua palavra aonde é que ela ia cair, aonde ela ia ser lançada como uma semente, aonde ela ia germinar, nascer, crescer e dar o fruto para o louvor e glória do seu grandioso nome. Então, ouvintes, ao invés de levantar o seu tupete e dizer, sendo assim, como um teólogo adventista do sétimo dia disse para mim, que se Deus sabia quem era que ia ser salvo e quem não ia, então ele perdeu tempo em mandar pregar o evangelho. Isso é declaração de ignorância total de homem que deveria estar comendo capim em vez de estar comendo arroz com feijão. Mas vocês sabem, a ideia do humano, quando ele está inspirado pelo maligno, é pensar que ele sabe mais do que Deus. Toda a vida o evangelho de Satanás rodou por esse prisma aí. Fazer o ser humano pensar que através do conhecimento, através da sabedoria humana, ele pode chegar a ser igual a Deus. Mas o tiro do humano vai sair tanto pela culatra que ele vai chegar a ser igual ao Deus dessa era maligna e cair no mesmo lago de fogo que Satanás vai cair. Então o que é que está acontecendo? Porque a multidão está indo de igreja em igreja, de porta em porta, com os ouvidos do tamanho de alto-falante, querendo saber para onde é que está o rumo, para onde é que está a verdade. Não disse a profecia de Amós, capítulo 8, versículo 11, que haveria um dia que Deus ia enviar fome sobre a terra, fome não de pão e sede não de água, mas de ouvir as suas palavras? Por que que nós nunca tivemos tanta religião, tantos pregadores, tantas Bíblias distribuídas, tantas revelações e tanta história religiosa no mundo? E o povo está mais faminto do que nunca, naufragado na ignorância, virando as costas para a luz do entardecer, para a mensagem do dia e pensando que estão rejeitando uma heresia. O que vocês acham que eles pensaram quando estavam matando Jesus? Que estavam matando um herege, que estavam matando um samaritano endemoniado, que estava acabando com alguém que só dava prejuízo para o mundo religioso. O que é que vocês acham que eles iriam pensar ao virar as costas para a mensagem do sétimo anjo? Para a luz do entardecer? Para a verdade que Deus declarou para nós nesta hora. Agora, enquanto os teólogos estão pensando que o cavaleiro do cavalo branco que saiu no primeiro selo era o poder do evangelho na igreja primitiva, porque estava montado num cavalo branco, para quem crê na mensagem sabe que era Satanás montado num cavalo branco com a doutrina dos nicolaítas para enganar, para tirar o domínio de Deus da igreja para colocar o domínio humano. Mas o doutor fulano é um sabe-tudo. Mas o teólogo fulano, esse sim eu posso apoiar o que ele prega, o que ele diz. Mas o santo fulano de tal... Minha gente... A revelação dos mistérios contidos, aqueles 7 mistérios contidos naquelas 7 vozes, daqueles 7 trovões de Apocalipse capítulo 10, só seria revelado na voz do 7º anjo quando ele tocasse a sua trombeta. Quando ele estivesse anunciando a sua mensagem, aquilo seria revelado. E Deus enviou 7 anjos para passar para o seu profeta aqueles 7 mistérios contidos naquelas 7 vozes. E o que nós podemos fazer para fazer as pessoas crerem na palavra de Deus? Eu não posso fazer nada além de pregar. O profeta de Deus chegou a dizer: eu não sou responsável por converter as pessoas. Eu sou responsável por pregar a mensagem. Agora, converter as pessoas é negócio de Deus.
Uma coisa nós sabemos, nem o dia nem a hora, mas uma coisa sabemos, todos os mortais terão que morrer. A não ser aqueles que na hora da vinda do Senhor Jesus ainda estiverem vivos na palavra, vivos espiritualmente. Aqueles que estão se movendo para aqui e para cá, mas estão mortos espiritualmente, os mortos cuidam dos seus mortos, para lá. Então, aí está. Esta é a chamada final. Todos teremos que morrer, e do outro lado da morte vem o juízo para quem partiu daqui para lá sem levar a vida. Por isso, mais uma vez, ouça a palavra original. Continue ouvindo. De segunda a sexta-feira às 20h30. Se quiser se inteirar melhor, na Travessa Luiz Coutinho, no 1990, no bairro da Brasília. Às 19 horas, toda quarta, sexta e domingo, você pode participar conosco ali e solicitar um estudo. Me ajuda, me explica, me ensina como o eunuco fez com o evangelista Filipe. Deus os abençoe enquanto nós ficamos ouvindo a chamada final. Quando Cristo sua trombeta lá no céu mandar tocar, quando o dia murmurioso lá romper, e os remidos desta terra, meu Jesus, se incorporar, e fizer-se então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Nesse tão glorioso dia, quando o crente ressurgir e da glória de Jesus participar, quando os crentes ressurgidos atingirem o porvir e fizer-se então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Lhe darei então pra Cristo até o dia terminar. Falarei do seu amor por nós aqui. Quando pois findar a vida e o labor aqui cessar, e fizer-se então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei.